Hoje, neste canal chamado Vai Uma Mãozinha Aí, onde euzinha aqui, Mariana Torquato, falo sobre diversos assuntos que estão relacionados à vida da pessoa com deficiência, venho trazer um tema delicadíssimo pra gente abordar aqui nesse canal. Gente, vamos lá, vamos respirar fundo, porque hoje o tema é sério, um assunto que envolve diversidade cultural e direitos humanos. Vamos lá, vamos começar, que eu já tô me coçando aqui para problematizar isso com vocês. Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos, estabelecida em 1943, ela estabelece direitos que são fundamentais aos seres humanos e que estão acima de qualquer particularidade. O direito à vida é um desses direitos universais. Porém, existe o outro lado, que é o lado da diversidade cultural, que defende que cada cultura é uma cultura. E essa cultura são práticas que são realizadas por anos e anos e que definem o povo como ele é. Como é o caso dos indígenas, que possuem diversas tradições. Diversas tribos indígenas do mundo inteiro praticam o infanticídio indígena. O que seria isso, Mari? O infanticídio indígena, ele é praticado em diversas tribos indígenas, não só no Brasil, e ele consiste no ato de, caso a criança tenha alguma deficiência ou se forem gêmeos, algumas vezes eles matam os dois, porque algumas tribos acreditam que os gêmeos, um é o bem e o outro é o mal, e como eles não podem descobrir qual o bem e qual o mal, eles matam os dois. E normalmente quem tem que matar a criança é a mãe, sendo afogada, sendo enterrada viva, sendo queimada, diversas maneiras. Caso uma criança seja proveniente de uma relação que não poderia ter acontecido, ou de uma mãe que é solo, que não tem de uma criança que não tem o pai, alguma coisa assim, essa criança também pode ser morta e não ser aceita na tribo. O caso é, essas crianças elas não são aceitas na tribo. Existem diversas tribos com diversas justificativas para o infanticídio. Então, apesar dos direitos humanos serem uma carta universal que deve atingir a todos, existe o relativismo cultural, que acredita que a cultura deve ser respeitada acima dos direitos humanos, porque a cultura é uma coisa que deve ser preservada independente dessas questões, porque é uma coisa que é feita há anos e anos e é uma crença deles, e se a gente interferir lá, a gente vai estar tirando essa crença deles. Então, a gente já fez tanto para destruir a cultura indígena, né? E aí as pessoas querem ir lá mexer no medelho, na tribo que está praticando o infanticídio. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que vai contra, por exemplo, o que eu acredito, sabe? Eu não acredito que uma criança dessa, ela vale menos do que uma criança dita perfeita, normal. Mas aí a gente também tem que pensar que quem sofre realmente com essas crenças são minorias, como mulheres que têm que matar suas próprias crianças e como crianças que não têm a chance de viver. Talvez essa crença ainda exista porque ela atinja só as minorias, mas ao mesmo tempo é uma questão muito difícil de ser abordada e de criar um lado, porque há dois lados nessa moeda, dois lados dessa história, mas também a cultura ela é muito mutável. Muitas coisas que antes eram consideradas verdades absolutas na nossa cultura, por exemplo, a escravidão, porque a gente veio do Brasil, um país que é completamente escravagista, que agora a gente pensa que é inadmissível a escravidão. Eu não vejo sentido nenhum, mas há 200 anos atrás, 300 anos atrás, era completamente comum. E esse infanticídio, ele já aconteceu em diversas outras culturas, não só nas indígenas. Crianças com deficiência sempre foram afastadas da sociedade. Então a cultura, ela tem que estar em constante desenvolvimento, mas existem certos pontos que é muito difícil você falar o que é certo, o que é errado. Não que eu esteja defendendo essa atitude de matar criancinhas com deficiência ou criancinhas que nasceram gêmeas, porque pra mim isso é inadmissível, mas em outras culturas isso pode não ser inadmissível. Essas trocas entre culturas diferentes, sociedades diferentes, elas são boas, porque elas fazem com que a gente
questione o nosso modo operante, sabe? Aquela coisa de rotina, de certezas absolutas, porque elas destroem as nossas certezas absolutas. Por isso que é importante você conhecer outras culturas, outros lugares do país e tudo mais. Então, existem essas duas teorias. A do relativismo cultural, que acredita que essas crenças indígenas, que essas crenças antepassadas, elas devem continuar existindo, e existe o universalismo ético, que seriam os direitos humanos, ou seja, essa coisa da Carta Universal, que é para todos, ele é uma coisa ética e universal, então ele é um universalismo ético. É um assunto muito complicado, é um assunto que tem diversas faces, é um assunto que a gente tem que ir devagarzinho chegando a um consenso. Então comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre isso, se vocês curtem vídeos assim e não sei o que mais, e eu acho que já falei bastante nesse vídeo, né? Ufa! Se você curtiu esse vídeo e ainda não é inscrito nesse canal, você tá esperando o quê? Se inscreve aí e a gente se vê na próxima semana. Valeu por ter assistido!